Hoje eu me sinto mais segura, bem mais segura. Hoje eu tenho mais segurança. Você se sente seguro em dar resposta E dá essa segurança. Muito segura. Eu estou sentindo segurança. A gente vai sentindo essa segurança. Se alguém pergunta assim, o que você é, hoje eu falo, sou especialista em licitações e contratos. Da insegurança virou segurança, né? Segurança para poder opinar, segurança para poder falar sobre o assunto. Eu tenho muito a aprender ainda. Estou no caminho, mas já estou muito feliz. Olá, pessoal. Sou Matheus Carvalho, professor de Direito Administrativo, procurador da Fazenda Nacional. E hoje a gente começa a jornada licitação na prática, na qual eu pretendo mostrar para vocês tudo o que você precisa entender para dominar a licitação na prática com segurança, né? Entender como a nova lei modificou os aspectos referentes ao processo licitatório e como você vai, na prática, ter segurança para implantar e utilizar a nova lei. A princípio, pessoal, eu sei que vocês imaginam que é muito fácil para ser verdade, que ele esteja dizendo que eu vou conseguir aprender tudo, e é por isso que eu quero começar a nossa jornada lhe mostrando vídeo rapidinho de algumas pessoas que estavam na mesma situação que vocês em abril desse ano, como eles estão conseguindo realmente atuar na licitação no dia a dia. Vamos lá. Eu sou de Rondonópolis, Mato Grosso. Eu sou formada em ciências contábeis, né? Sou contadora e advogada. Antes de eu fazer o curso, eu não ia ter coragem de me arriscar de falar que eu ia pegar um município para implantar a lei nova, né? E com esse curso de especialista reconhecido, como a gente está fazendo os modelos, a gente está fazendo tudo na prática, então eu sinto segura para fazer essa consultoria, essa assessoria, essa implantação e acompanhar os funcionários que fazem a licitação, o setor de compra. Então, eu me sinto segura após ter esses meses aí de curso. Sou de Aracaju, Sergipe, advogado. Foi uma área que eu nunca imaginava atuar. Me sinto preparado para aplicar a lei, porque, como eu disse, o curso está sendo totalmente completo. Estava procurando algo que fosse da prática e me desse todo o preparo para poder atuar e dar segurança. Porque o que é que acontece? Com a nova lei, o gestor ele pode ser responsabilizado e o parecerista também. Aonde eu atuar, pode sim ter garantia que isso não acontecerá. Meu nome é Giane, eu tenho 25 anos e eu sou de Resende, no Rio de Janeiro. Eu me formei em Direito tem 2 anos. Antes de fazer o curso, né, antes de assumir o curso, eu ficava um pouco perdida, assim. Depois que o curso, né, eu fiquei bem mais assessorada, sabe? Aí eu me senti bem mais segura para trabalhar. Porque no início, eu tinha muito mais dificuldade, né? Tinha, óbvio, né, inerentes aí a qualquer pessoa que está começando. E aí, hoje eu já me sinto, assim, bem mais segura. Então, eu já me sinto bem mais especialista, por exemplo, do que em junho, né? Quando eu comecei. Eu cheguei na licitação, quando eu vi o professor Matheus falar sobre esse curso de especialista reconhecido e a mudança na lei, eu vi agora é a hora de eu me igualar aos demais que estavam há mais tempo, né? Me igualar e passar os que estavam há mais tempo lá atrás, que eram mais reconhecidos do que eu, que estou no mercado há 5 anos. A minha é fundamental. Agora estou abrindo uma consultoria que, até hoje, eu não tinha me expandido, entendeu? Eu tinha me qualificado apenas para o meu município. Mas o curso, cara, me trouxe muita confiança. Mas muita confiança mesmo. Né? Saber que eu tenho um diferencial, que eu vou ser diferente, tá? Que eu tenho responsabilidade. Eu me sinto muito mais seguro. Então, você viu aí rapidinho que muitas pessoas estavam na situação que você está hoje e que conseguiram se dedicar e hoje entendem licitação, se sentem especialistas reconhecidos na área de licitação e conseguem, com segurança, aplicar no dia a dia o processo licitatório, inclusive com a implantação da nova lei naquilo em que há necessidade. Vou contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem que nem sempre é tão fácil assim. Às vezes, a gente pensa que é mais simples do que o que é,
Porque a gente vê sempre que o sujeito alcançou o resultado, mas a jornada não costuma ser enxergada. Eu perdi meu pai aos 11 anos de idade e só isso já me gerou um impacto muito grande na minha adolescência. Eu decidi fazer direito, né? Nunca tive ninguém na família que fez direito, não tinha um escritório, né? A tranquilidade que eu sairia para um grande escritório. Então, eu decidi que seria o concurso público que eu iria traçar e eu estudei, perdi várias provas de concurso, passei em outras também, né? Porque me dediquei pesado. Então, passei aí 2, 3 anos já, final de faculdade, estudando muito para concurso. E a dedicação, ela fez com que eu conseguisse a minha aprovação, primeiro ao procurador do Estado, depois ao procurador da Fazenda Nacional, cargo que eu estou até hoje. Só que eu nunca fiquei satisfeito com isso, tá? Eu decidi que eu queria mais, que eu queria me especializar, que eu queria ser reconhecido na área do direito administrativo, que foi a matéria que eu sempre gostei. E eu decidi continuar estudando e fazendo aquilo que eu podia fazer, né? Me oferecendo para as aulas em cursos de concursos, depois de graduação. E, enfim, foi assim que eu consegui chegar onde eu estou hoje, com livro, com a estrutura de alguém que é reconhecido na área do direito administrativo. E o interessante eu tenho que retomar isso rotineiramente. Agora, de 2020 para 2021, todo mundo foi surpreendido com a publicação da nova lei. Era um projeto de lei que a gente já trabalhava desde 2011. Né? Então, eu conhecia bastante a estrutura dele, mas foi todo mundo pego de surpresa com a aprovação do Senado Federal. E olha, não é uma simples atualização da legislação anterior. A gente tem um novo marco regulatório das licitações e contratos. E aí, nesse momento, eu disse, olha, isso vai gerar insegurança para muita gente. Isso vai gerar problema para muita gente. Foi aí que uma ex-aluna minha, a Elaine, que hoje participa do projeto, sentou, me ligou e conversou comigo e disse, olha, a gente precisa montar um projeto. Eu atuo com licitações e contratos e eu preciso de alguém que me acompanhe. E quando a gente pensa na implantação da nova lei, eu preciso ainda mais de alguém que possa auxiliar e dar segurança em relação a isso. E aí, pessoal, foi quando eu vi que essa necessidade realmente existia entre os profissionais em geral. Não só em relação à nova lei, mas a própria legislação anterior ainda gerava muitas dúvidas e ainda gera muitas dúvidas no dia a dia daqueles que atuam com licitações. Então, com a implementação da Lei 14.133, eu vi que havia uma grande oportunidade junto com o desafio. Ou seja, eu comecei a ver que muitos alunos vão sentir uma grande dificuldade da implantação da nova lei, né? Muitos daqueles que atuam com licitação, mas ao mesmo tempo que isso vai gerar uma grande oportunidade para eles. Quando a gente costuma dizer uma grande oportunidade, ela não acontece todos os dias, não. A gente está vivendo um momento em que os gestores públicos, está todo mundo procurando alguém que consiga entender e dominar a licitação na prática para que possa auxiliá-lo na implantação da nova lei. Né? Eu sempre digo a mesma coisa, em terra de cego quem tem olho é rei. E a nova lei de licitação é terra de cego. Está todo mundo precisando de pessoas que entendam como vai implantar a nova lei de licitação, que entendam como utilizá-la na prática. E aquele que souber fazer isso vai nadar de braçada agora aí nesse novo cenário. E é isso que eu estou oferecendo para vocês, conversar sobre isso. E vamos logo, vamos falar do processo licitatório? Então, para começar, eu quero lembrar vocês como é que a nova lei surge. A Lei 14.133, que é a nossa nova lei de licitações e contratos, né, nela que a gente está trabalhando, ela foi publicada em 1º de abril de 2021. E ela foi publicada para substituir a Lei 8666, de 93, a Lei 10.520, de 2002, que é a Lei do Pregão, e a Lei 12.462, que é a Lei do RDC. A ideia é de que a nova lei vai substituir as 3 leis anteriores de licitação gerais, né? Aqui tem um detalhe importante. A nova lei revoga as outras 3 a termo, ou seja, elas estarão revogadas a partir de 1º de abril de 2023.
Com exceção dos aspectos penais, né, os crimes da lei de licitação já foram retirados de lá e colocados no Código Penal, todo o restante será revogado a partir de 1º de abril de 2023. Então, a partir de 1º de abril de 2023, estará revogada a 8666, assim como a 10.520 e a 12.462. Ao longo dos próximos 2 anos, agora 1 ano e meio, né? Ao longo dos próximos 1 ano e meio, cabe ao órgão público decidir, em cada procedimento licitatório, se ele vai utilizar a legislação anterior ou a nova lei. Não é um caminho sem volta. Não pense que se você fizer uma licitação à luz da nova lei, todas as outras serão assim. Não. Você pode fazer uma licitação à luz da nova lei, uma outra licitação à luz da lei anterior, não tem problema. O que a lei não permite é que você combine os 2 sistemas num único processo licitatório. Então, você não pode, em um procedimento licitatório, misturar a legislação anterior e a nova. Mas você pode, no seu órgão, ter processos da lei nova e processos da lei anterior. Não há problema nenhum. Então, isso é a transição que a gente está vivendo. É importante lembrar que essas leis anteriores ainda terão uma ultraatividade, mesmo depois de 1º de abril de 2023. Porque os contratos firmados, né, antes de abril de 2023 e que tenham sido firmados sob a égide da lei anterior, vai continuar sendo regulado por ela durante toda a sua vigência. Então, se em março de 2023 o seu órgão firmar um contrato de obra, por exemplo, à luz da 8666, durante toda a vigência desse contrato, a 8666 que vai reger ele. Né? Então, ainda teremos uma ultraatividade da legislação anterior, porque a legislação anterior vai continuar regindo os contratos que foram firmados durante a sua vigência. Isso é importante também. Dentro desse contexto, eu queria começar, a ideia é trabalhar com vocês o procedimento licitatório, né? Mas eu queria só adequar aqui quais são as modalidades licitatórias que nós temos hoje. Na legislação anterior, nós temos concorrência, tomada de preço e convite, concurso e leilão. Essas são as 5 modalidades previstas na 8666, né? Ainda temos o pregão, que é regulamentado pela Lei 10.520, e o regime diferenciado de contratações, o RDC, que foi criado pela Lei 12.462, né, com o intuito de realizar os processos licitatórios e contratos dos eventos esportivos que o Brasil sediou, né, que foram ali a Copa do Mundo, Olimpíadas, mas que hoje é utilizado o RDC para outras contratações de obras, sistema de ensino, de saúde e tudo mais. Beleza. Eu quero que você entenda uma coisa. Essa estrutura se baseava em um paradigma que vai ter que ser quebrado por vocês. O paradigma é simples. Todos nós enxergávamos a concorrência como um procedimento licitatório tradicional, burocrático, né? Com fases tradicionais. E todos os gestores públicos fogem da concorrência hoje, como o diabo foge da cruz, né? Por quê? Você até vai fazer uma licitação de serviço de engenharia e você diz que ele é comum para fazer pregão, porque a concorrência é um procedimento licitatório mais demorado e mais caro, né? Esse paradigma tem que ser quebrado. Na nova lei, a concorrência segue o mesmo procedimento licitatório do pregão, que é o que a gente chama de procedimento licitatório comum. Então, eu não tenho mais a concorrência como aquele procedimento demorado, tradicional, e por isso eu não preciso mais simplificá-lo. Porque a gente tem aqui tomada de preço, convite, RDC, todos são tentativas de simplificar o procedimento licitatório da concorrência. Então eu vou definindo que para valores mais baixos eu posso simplificar com tomada, com convite. Agora não é mais assim. Agora, a concorrência já é um procedimento simples porque segue o mesmo procedimento do pregão. Então hoje nós temos a concorrência e o pregão. Ambos seguem o procedimento licitatório comum. Temos também
o concurso e o leilão, e foi criada uma nova modalidade licitatória, que é a modalidade do diálogo competitivo, tá? Então, hoje são 5 modalidades a serem trabalhadas, e eu quero começar trabalhando, porque o que eu combinei com vocês é que a gente iria falar do procedimento, então eu quero falar do procedimento licitatório comum, que é aplicável tanto para a concorrência quanto para o pregão. Então, a ideia é de que, hoje, tanto a concorrência quanto o pregão seguem o procedimento licitatório comum, que é o que nós vamos focar no nosso curso aqui. Trabalhar esse procedimento licitatório comum utilizado para a concorrência e para o pregão. Vamos lá. Antes de mais nada, eu vou colocar aqui as fases. Depois a gente vai entrar fase a fase, tá? Mas só para vocês já entenderem a lógica desse procedimento licitatório comum, como ele está hoje. Não importa se é concorrência ou pregão, o procedimento se inicia com uma fase preparatória, que é a antiga fase interna da licitação, né? Que a gente já atua também. Daí temos a divulgação do edital. Depois que o edital é divulgado, vai ser feita a apresentação das propostas ou lances e o julgamento das propostas. Depois a habilitação, o recurso, a fase recursal única, e a homologação e finalização e encerramento do certame. Preste atenção que agora, não me importa se é concorrência ou pregão, nos procedimentos licitatórios comuns, a regra é que primeiro seja feita a análise de propostas para depois a habilitação. A lei diz que o edital pode inverter as fases, mandando habilitar primeiro e julgar depois. Então, imagine uma determinada aquisição de um produto de uma técnica que exige um requisito de habilitação de uma técnica bem diferenciada e que você já sabe que são poucas empresas habilitadas, então você pode inverter. Dizer, olha, nessa licitação, primeiro eu vou analisar os requisitos de habilitação para depois partir para o julgamento das propostas. Então, o edital pode inverter as fases, tá? Caso a caso, pode haver a inversão pelo edital. Mas agora, a regra é primeiro classificar para depois habilitar, que é a forma mais célere de se fazer licitação, né? Pessoal, só para você entender, no detalhe desse processo licitatório, a gente vai esmiuçar aqui cada uma das fases das que a gente está trabalhando, preparatória e tudo mais. Por exemplo, quem está acostumado a trabalhar com licitação sabe que a fase mais difícil é a preparatória. Essa fase preparatória, a gente precisa elaborar o detalhamento do objeto, que é uma coisa muito complicada no dia a dia, para que não seja um direcionamento da licitação, mas ao mesmo tempo que o objeto tenha qualidade, né? Quem atua com licitação, você e eu, que fazemos isso todos os dias, a gente sabe que a grande dificuldade do gestor é um bom detalhamento de objeto. Porque tem que ser um detalhamento que garanta um objeto de qualidade, mas ao mesmo tempo que não se caracterize um direcionamento do processo licitatório a uma determinada empresa, né? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter todo o tempo. O que acontece? Quem atua com licitações e contratos e está acostumado aí ao regramento anterior, vai ter que tomar cuidado, porque a gente tem algumas grandes mudanças e que precisarão ser implementadas pelos municípios, pelos estados, pela União, né? E as empresas vão ter que se adaptar a isso. Então, ó, só para você ter uma ideia de órgão municipal, nós temos 5.560 municípios, alguma coisa nesse sentido, no Brasil. 5.560 municípios. Cada município tem pelo menos 10 secretarias. São Paulo tem 27, mas por menor que sejam ali, pelo menos 10 secretarias você tem. Então, são 55 mil secretarias licitando e contratando. E quantos especialistas reconhecidos em licitações da nova lei nós temos? Nem 500. Ainda, hoje, no Brasil, nem 500. Especialistas que atuam e dominam licitação na prática? Não chega a 500, não chega a 1.000. O que eu estou mostrando para vocês é que eu tenho 55 mil secretarias licitando e 500 especialistas na área. Preste atenção do tamanho da oportunidade que a gente está conversando aqui. Não é qualquer coisa, não. É uma demanda muito grande por profissional capacitado e
poucos profissionais efetivamente capacitados para dominar a licitação na prática, né? Para chegar lá e dizer, ó, fique tranquilo que a gente vai implantar a licitação no seu município, tal e tal passo. E eu não estou falando do sujeito que tenha uma especialização em direito administrativo. Esse é o primeiro erro que você imagina, eu tenho que fazer uma pós-graduação. De jeito nenhum. Se você olhar a regulamentação do MEC para uma pós-graduação, ela tem natureza acadêmica. Então você chega com uma pós-graduação especialista em direito administrativo e não consegue implantar nada para esse município, não consegue fazer a normatização necessária, a estrutura necessária que esse município vai ter para implantar a nova lei. E aí você se torna uma decepção. Agora, se você consegue mostrar ao município a qualidade, né, mostrar que você tem ali o conhecimento da nova lei na prática, que você consegue implementar novos processos, você vai estar preparado para conseguir assumir essa atividade que tem uma demanda tão grande. É por isso que a gente está conversando tanto sobre a nova lei de licitação, e é por isso que eu estou tão focado em ensinar a estrutura do procedimento para que você entenda na prática como vai utilizar ele, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Mas vamos lá. Vamos seguindo aqui. A fase inicial é a fase preparatória. Como eu disse a vocês, a gente vai ter que esmiuçar aqui fase por fase. Então, nessa fase preparatória, nós vamos iniciar com a elaboração de um estudo técnico preliminar. Isso. Esse é um ponto que já gera dificuldade para a maioria de vocês, né? Nós, na União, já elaboramos estudo técnico preliminar desde 2017, pela determinação da IN5. Mas isso não é praxe na maioria dos órgãos públicos, né? Quase nenhum dos municípios faz isso. Nesse estudo técnico preliminar, você vai ter que fazer o detalhamento do objeto, que, como eu disse a vocês, é um ponto a ser aprofundado e detalhado, porque a gente precisa ter muito cuidado nesses critérios de detalhamento do objeto. E também, além do detalhamento do objeto, vai ter que ser feita uma justificativa da necessidade de contratação, inclusive abordando o quantitativo, abordando as exigências técnicas que estão sendo feitas em relação àquele objeto que vai ser contratado. Então, você vai justificar por que você precisa daquele objeto com aquele nível de detalhamento e por que você precisa daquela quantidade. Tudo isso vai ter que ser feito no estudo técnico preliminar, que eu acredito que vai ter que ser feito pelos órgãos demandantes nas licitações, ou seja, as secretarias, né? Então, esse é um outro ponto, você vai ter que estruturar o município. Então, quem se dispor a fazer isso vai ter que estruturar esse município para definir cada etapa de quem será, porque a gente está mudando as etapas agora. Nessa fase preparatória, que é a fase mais complicada, nós temos agora muitas etapas a serem seguidas, né? Então, primeiro, o estudo técnico preliminar, que deverá ser apresentado a princípio pelo órgão demandante. Repito que isso vai depender da organização administrativa, o município vai ter que tratar disso e teremos que aprofundar isso aqui também. Mas, a princípio, o órgão demandante ficaria responsável pelo estudo técnico preliminar. Daí vai ser feita a pesquisa de preço. A pesquisa de preço, não se fala mais em pesquisa de mercado, né? Pesquisa de preço é a forma ideal hoje da gente utilizar, inclusive porque no âmbito federal a gente tem uma normatização que é a IN 65 de 2021, da Secretaria de Gestão, que traz outras regras de pesquisa diferentes daquelas que a maioria dos gestores estão acostumados, né? Aquela pesquisa de mercado, com 3 fornecedores, que muitas vezes podem gerar dominação de mercado. Muitas vezes essas pesquisas quebram isonomia. Você demora anos esperando uma resposta de um fornecedor, ou eles trazem preços muito altos, a sua pesquisa fica errada, né? Então, essa IN 65 e as regras de normatização de pesquisa de preço, eu vou conversar com vocês na nossa terceira aula, na aula de sexta-feira, tá? A gente vai ter que esmiuçar isso aqui também. Elaborada a pesquisa de preço, pessoal, nós partimos, então, para o orçamento da administração pública. Então, ela vai fazer uma declaração de adequação orçamentária e vai ser elaborado o termo de referência.
Claro que aqui eu estou falando de aquisição de bens e serviços. No caso de obra, a estrutura é bem diferente, né? A gente tem projeto básico, executivo, planilhamento feito dentro do projeto com aquelas tabelas. Então, aqui eu estou falando de bens e serviços. Esse termo de referência vai ser elaborado cumprindo as regras do artigo 6º, inciso 23 da nova lei de licitação, da Lei 14.133. E quando você der uma olhada nesse artigo 6º, inciso 23, você vai ver que metade do termo de referência já está pronta pelo estudo técnico preliminar. Então, essa metade pronta já vai ficar muito prático para quem vai elaborar o termo de referência, porque o detalhamento do objeto, o estudo preliminar que justifica a quantidade, exigência técnica, tudo isso já foi preparado, né, antes da elaboração do termo de referência. Então, precisa verificar aí quem faria o termo de referência. Se o órgão demandante passa a elaborar o estudo técnico preliminar, aí a gente tem que definir, dentro de cada estrutura de órgão, quem ficaria responsável pelo termo de referência, tá? Hoje, na União, é o órgão licitante, mas isso varia. Daí, elaborado o termo de referência, vai ter que ser elaborada a minuta do edital e a minuta do contrato. Vamos aprofundar, como eu disse, na terceira aula da gente, na sexta-feira, sobre pesquisa de preço, entender os detalhes disso aqui, inclusive mostrando que hoje a nova lei permite que o orçamento da administração pública seja sigiloso, tá? Então ela pode manter o sigilo do orçamento, o que é muito comum em obras públicas, né? Manter esse sigilo do orçamento é mais comum quando a gente pensa na execução de obras públicas, porque quando você mantém o sigilo do orçamento, você evita que o sujeito pegue o planilhamento da administração, ele tem que fazer o dele. Enfim, daí, pessoal, a lei estabelece que esse processo é encaminhado para a elaboração do parecer jurídico. Não há previsão legal de parecer do controle interno, né? Por exemplo, controladoria interna do município. Muitos órgãos de controle estaduais e municipais exigem, né? E você vai seguir as orientações do órgão de controle, mas a princípio a lei exige o parecer jurídico. Lembrando que o artigo 10 da Lei 14.133 traz uma regra muito interessante. O parecer a gente sabe que ele é obrigatório, mas não vinculante. Isso não é novidade, né? Não mudou. Na verdade, o parecer jurídico ele vai ser estruturado no sentido de que ele tem que ser apresentado para que a licitação siga o seu curso, mas ele não vincula, a conclusão dele não vincula a autoridade julgadora. No entanto, o artigo 10, parágrafo 1º, traz uma regra bem interessante que diz que, caso o agente público esteja atuando em estrita observância do parecer, ele praticar um ato em estrita observância desse parecer e depois estiver respondendo por esse ato na esfera administrativa, controladora ou judicial, ele tem direito a ser representado em sua defesa pelo advogado público que emitiu o parecer. Não a pessoa física, a advocacia pública que emitiu o parecer, né? Então, é a defesa do ato. A advocacia pública vai defender o sujeito que atuou em estrita observância do parecer e que está respondendo por isso. A lei ainda traz, e aqui tem um aspecto interessante, aqueles que estão impedidos de participar da licitação, tá? E ela diz assim, está impedido de participar de licitação e de contratar com o poder público. Aquele que tenha sido autor do projeto básico, projeto executivo ou anteprojeto, isso é muito comum, já estava previsto na lei anterior, quando a administração contrata um terceiro para elaborar o projeto dela. Quando ela mesma faz o projeto, isso não tem nada a ver, né? Mas quando ela contrata alguém para elaborar um projeto, o autor do projeto não pode depois participar da licitação para a execução da obra. Isso não é novidade. Também está impedido de participar da licitação aquele que tenha sofrido uma pena contratual de impedimento de licitar e contratar. As penalidades estão regulamentadas no artigo 156 da Lei 14.133. Também não pode participar nenhuma empresa que tenha vínculo com os agentes de contratos, ou seja, com qualquer um dos agentes que atue no processo licitatório e nos contratos daquele órgão. Então,
E quando eu falo de vínculo, entenda vínculo de parentesco, vínculo trabalhista, vínculo civil, comercial, não importa. Se houver vínculo entre o agente de contratos e a empresa, ela não pode participar da licitação. Também não podem participar empresas do mesmo grupo econômico, né? Controladas, controladoras, coligadas, competindo entre si, porque isso é fraude, dominação de mercado. E a lei ainda estabelece, e essa é uma grande novidade, que não pode participar a empresa que tenha sido condenada nos últimos 5 anos pela exploração de trabalho escravo e pela exploração de trabalho infantil. Preste atenção que isso não é uma novidade mesmo. Isso não se confunde com aquela declaração de não exploração de trabalho infantil. Não. Aqui é outra coisa. A empresa pode fazer a declaração de que ela não explora trabalho infantil hoje, mas ela pode ter sido condenada com trânsito em julgado pela exploração de trabalho escravo ou infantil nos últimos 5 anos, há 4 anos atrás. E ela não pode participar da licitação. Aqui, entendo que essa declaração dela de que ela não sofreu essa condenação tenha que ser exigida para que ela possa participar no processo licitatório, tá? Então, realmente, isso aqui é uma novidade da lei, certo? Vamos lá. Daí, a gente vai falar um pouquinho sobre a divulgação do edital. Depois de finalizada a fase preparatória, passamos à divulgação do edital. E aqui, a gente tem um erro crasso na maioria da atuação de licitação. Sabe qual é? Eu já vou partir para a divulgação do edital, mas a gente vai falar que o edital é divulgado hoje no Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, eu tenho feito cursos de capacitação e tenho ouvido muitos gestores dizendo assim, olha, a gente faz isso já há muito tempo, né? Pois é. Hoje, os órgãos de controle podem não atentar para uma dispensa equivocada ali no órgão, um valor muito baixo. Ele pode não atentar para uma pesquisa de preço desregrada, mas com a nova lei, vocês não, todos nós que atuam com licitação, né? Passamos a ser vidraça. Está todo mundo na vitrine do Portal Nacional. O que nós vamos ter é um controle que vai ser feito nas suas licitações pelos próprios fornecedores. Hoje, gente, a maioria dos municípios, dos gestores, dos órgãos, tem os seus fornecedores ali, né? Eles trazem o mercado, faz a pesquisa de mercado. Pois é, agora, fornecedores do Brasil inteiro terão acesso no portal a todos os editais de todo mundo. Todos os editais vão ser publicados no Portal Nacional integralmente. Então, nós vamos ter empresas dominando nichos de mercado de edital. E quando essa empresa começar a notar que você está fazendo uma dispensa quando não cabe, por exemplo, ou que você fez uma pesquisa de mercado equivocada, por exemplo, é ela que vai impetrar o mandado de segurança e parar o seu processo licitatório, que é a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém, né? Então, o que você precisa entender é que esse controle do Tribunal de Contas vai continuar existindo, vai, mas o maior controle que vai acontecer a partir de agora é o controle dos próprios fornecedores. Vai estar todo mundo de olho nas licitações. Todo mundo está querendo participar de tudo. Então, você vai imaginar um fornecedor ali da capital que ele vai querer dominar aquele mercado inteiro. E ele vai ficar atento a todos os editais de licitação lançados. Por quê? Porque ele vai fazer fornecimento, sei lá, de cadeira em toda a região. Então, quando ele começar a notar que seu fornecimento de cadeira não está sendo feito da forma devida, ele vai impetrar o mandado de segurança e parar o seu processo. Então, tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado porque, eu repito, a amplitude de divulgação cresce de uma forma estrondosa com a nova lei de licitação, né? Porque não só os editais, mas todos os contratos estão integralmente agora colocados no portal. Inclusive, de antemão, eu já convido vocês a conhecerem o portal, tá? Ele está aberto a qualquer cidadão. Dá uma olhadinha. Portal Nacional de Contratações Públicas.gov.br. Acessa lá, dá uma olhada para você entender o nível de divulgação que você vai ter e agora, tá? Mas vamos lá. Então, a implementação equivocada vai gerar problema. Vai gerar muito problema. Os gestores que estiverem acostumados a praticarem aspectos desregrados e que imaginarem que os órgãos de controle não vão ver, estão se esquecendo que agora os fornecedores vão estar de olho. Os fornecedores vão estar interessados em absolutamente todas as licitações. E isso vai gerar um controle muito maior sobre a atividade de vocês todos os dias, tá? Mas vamos lá.
o edital então é divulgado, né? Finalizada a fase interna, divulga-se o edital. O edital é divulgado integralmente no Portal Nacional de Contratações Públicas, como eu disse a vocês. E, além da divulgação integral do diário, do edital, no Portal Nacional de Contratações Públicas, também vai ser feita a divulgação do aviso de licitação no Diário Oficial e em jornal de grande circulação. Isso foi mantido, tá? Então, o aviso continua sendo divulgado no diário e no jornal e, necessariamente, o edital será integralmente divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas. No momento que o edital é divulgado, já se marca a data para a realização do evento, respeitando os prazos mínimos estabelecidos na lei. Nesse momento, qualquer cidadão é parte legítima para impugnar esse edital até o terceiro dia útil anterior à data marcada para a realização do evento. Lembre-se que se ele perder o prazo, né, você vai dizer, por óbvio, que a licitação dele, ela você vai receber impugnação, se ele perder o prazo, você não vai receber, você vai declarar essa impugnação dele intempestiva. Mas dê uma olhada, tá? Dê uma olhada porque se ele tiver razão, esse é o momento ideal de você alterar sem grandes prejuízos, né? Então, você vai ter que divulgar o inteiro teor no portal, está no artigo 54 da lei, e você vai abrir espaço para impugnação. A impugnação tem que acontecer até o terceiro dia útil anterior, a data marcada para a realização do evento. Eu disse, chegou a impugnação intempestiva? Dê uma olhada. Você tem tutela, autotutela para consertar sozinho, se você verificar que realmente houve erro, né? Então, preste atenção para que você não deixe acontecer nenhum tipo de erro aqui, tá? Pessoal, deixa eu te falar uma coisa. A gente tem necessidade de regulamentação dessas regras. Então, a gente tem muito gestor que está achando que aplicar a nova lei é assim, querendo aproveitar as dispensas de licitação de 50 mil, só que não pode, tá? Não pode fazer isso. A gente vai ter que definir regras para que você estruture esse processo licitatório. Então, a divulgação do edital é feita. Qualquer alteração que seja feita também vai ter que ser feita a divulgação da errata, né? E nós partiremos, então, para a fase de apresentação das propostas. Mais adiante. Eu não vou falar isso mais na aula de hoje. Amanhã não, na aula seguinte, quarta-feira, a gente vai entrar no restante do nosso processo licitatório e a gente vai falar da fase de apresentação e julgamento das propostas, habilitação, recursos e a homologação do certame. É muita coisa, né? Não é simples, então a gente fechou aqui essa fase interna e a fase de publicação do edital. E aí eu quero seguir depois para as fases seguintes, mas eu preciso primeiro que você consolide isso que a gente conversou, depois vai ter que aprofundar em cada um desses temas, esmiuçar detalhadamente, né? E aí partiremos na próxima aula para a fase de julgamento das propostas, habilitação, né? Então, você precisa fazer essa análise do que a gente conversou hoje. Inclusive, acesse a comunidade que está aberta para vocês que estão inscritos no curso, para que possa tirar todas as dúvidas. Olha, não só dúvidas, compartilhe, diga o que você aprendeu nessa aula, o que você entendeu, mas me mande as dúvidas que ficaram para que a gente possa seguir na próxima aula já sem dúvidas em relação a essa primeira etapa, tá? Então, entrem na comunidade, participem, botem lá os aspectos que vocês entenderam interessantes da aula, quais são as novidades que você conseguiu captar, quais são aquelas que você ficou com dúvida, para que a gente possa sanar e ajudar vocês, tá? Na próxima aula a gente vai dar seguimento ao processo licitatório. Na última aula de sexta-feira eu pretendo, inclusive, trabalhar com vocês uma instrução normativa. Eu quero fazer com vocês uma normatização para você entender como que você vai regulamentar para aplicar a nova lei no seu dia a dia, tá? Então a gente vai fazer isso. E na última aula, ainda no domingo, a gente vai tirar as dúvidas que tiverem ficado todas. Então não perca nenhum minuto dessa jornada. A gente vai estar junto aqui até o domingo, trabalhando todos esses aspectos, tá? Se você não se inscreveu ainda no meu canal do YouTube, se inscreva e conte comigo aqui no que você precisar. Um grande abraço e até a próxima.